Boa noite, pessoal. Bora pra mais um dia. Eita, que foi cada lanhada que eu tomei hoje, mas tudo bem. Vamos pros tópicos, tá? Vamos falar das notícias pra amanhã, vamos começar pelo WinFoot, depois 60 minutos, 12 minutos, 5 mil ticks, tá? Vamos começar pelas notícias. As notícias. Começamos pelo pedido dos iniciais de seguro-desemprego. Cara, isso aí às vezes dá uma grande mexida no mercado, então é melhor esperar até 9h30 pra fazer algum movimento, né? Depois tem vendas de casas usadas. Cara, acho que isso aqui não dá muita coisa, não. E aí lá no final do dia aí tem o Fed lá com seus balanços lá e blá blá, tá? Então notícias, 9h30, vamos ficar de fora. Ficar de fora que é melhor, é mais legal. Impressionante o dia de hoje, cara, impressionante sim, impressionante. E eu fiz um negócio legal, cara, pô, peguei um movimento bom, peguei um movimento pra alto, peguei um movimento pra baixo, aí levei meu filho na terapia dele, deixei a operação aberta. Cara, essa operação aqui voltou na minha cara, no ponto exato do meu stop. Exatamente, assim, na tampa, não foi nem 5 pontos a mais, foi exatamente onde meu stop tava. E isso tá me levando a crer a fazer uma maluquice que eu vi na internet, cara, que o cara disse que o canal é tu não usar stop. Então, projetei uma estratégia minha que não usa stop. Então, quando eu fizer entradas agora, a partir de amanhã, eu não vou usar stop. Eu vou usar só os alvos e vou tacar ele reto. Mas claro que antes de abrir a operação, eu já vou marcar onde é que poderia ser um stop razoável de acordo com a volatilidade. E vou ficar mapeando ali, cara. E se eu ver que esse troço vai voltar ali onde mais ou menos eu não gostaria de levar no stop, eu vou fechar com o meu atalho pra encerrar a operação, entendeu? Mas eu não vou mais abrir as minhas operações com stop pré-definido. Só pra fazer um teste e ver qual é que é. Tá? Aquela velha história da corretora que eu já falei pra vocês. Cara, vamos aqui, ó. Um infute um dia. Dê uma olhada no que esse cara tá fazendo. Conversamos sobre isso ontem. Observem o megafone. Observem como esse cara sentiu nesse megafone. Sentiu na média de 200 aqui, ó, do diário. Observem bem isso. Muita atenção a esse ponto. Olha isso aqui. Sentindo exatamente onde sentiu em outros momentos. Obviamente, de acordo com as regras aí desse setup, ele teria o pêndulo pra compensar, né? Quando ele faz esse movimento aqui e vai mais pra cima, teoricamente, esse cara aqui deveria vir pra cima, fazer um breakout pullback aqui e explodir, né? Mas ele não fez, né? Ele não fez. O que ele fez? Veio pra cima, rotacionou e foi lá embaixo de novo, né? Então ele segue o movimento que ele tem feito aqui de andar o pêndulo e dentro desse megafone e desse range. Por outro lado, observando também a confluência, a gente pode ir aqui pro True Range, que eu deixei da mesma forma, né, o input, só que só com os canais de alta e de baixa que tinham sido traçados, que eu já tinha falado pra vocês antes, né? E a gente vê bem que tem o range no meio dessa jogada. Aqui nesse range ele efetivamente fez o breakout, né? Ele veio aqui, foi lá embaixo, bateu nele, foi embora, e aí já era, né? Beleza? Foi embora. Andou muito acima do pêndulo dele, né? Que era esse cara aqui, né? Esse aqui foi um bull range também, tô viajando. Ele rotaciona, vai mais em cima, volta, faz um breakout e rompe. Beleza, esse cara aqui não existe mais, né? Ele morreu aqui, ok? Nesse caso não, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui o cara foi lá embaixo, rotacionou, voltou pra baixo dele. A gente traça o canalzinho de alta, traça o canalzinho de baixo. E assim, ó. Não, pode ser aqui. Fazer certinho, né? Esse aqui é o canalzinho de baixo. E lá vem ele no canalzinho de baixo. Então o que a gente entende disso aqui? First test, best test, né? First test, best test, um ponto muito bom pra vender. Só que sempre tem um problema. E qual é o problema? Esse pêndulo não foi fechado ainda. Que ele veio pra baixo. Ele tá rotacionando. Não conseguiu fechar esse pêndulo ainda. O mercado tem um objetivo. Tem um topo. Tem tarifaço. Tem gap do dia 28 de março. Ele quer buscar esse negócio. Entendeu? Ele quer buscar esse cara aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Ele quer buscar esse cara aqui. Ele pode querer buscar esse cara aqui. Ele vem com muita força. Então sim. Bull range. Mercado. Bull. Segue bull. Apesar desse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá dizendo que talvez tenha uma reversão aqui. Essa média de 200 não engana ninguém. Essa média de 200 é poderosíssima. Esse cara pode simplesmente agora amanhã pegar e... Mas muito rápido. Muito rápido. Muito rápido chegar nessa região aqui. Muito rápido. Vim até aqui esse megafone aqui. Muito rápido. Eu não duvido. O índice sempre é bearish. Nunca vai ser bullish. Se for um bullish, ele tá em pullback. Não é o sentido dele natural. 60 minutos, tá? Fiz uns ajustezinhos aqui pra gente enxergar melhor esse troço. Notem a diferença de bull e bear range, né? Então aqui nós temos um bear range, né? Um range de ursos. Aqui nós temos um bull range. O que a gente quer desses movimentos sempre? A gente quer, quando ele gera um bear range, a gente quer que ele vá pra cima primeiro e depois vá pra baixo. Proporcional. Ele aumenta, a gente joga o pêndulo aqui e a gente tem mais ou menos onde ele poderia chegar, né? Esse cara rotaciona, vai pra cima, faz um breakout pullback, vai pra cima e já era, né?
segue subindo. Então esse range aqui não existe mais. Ele já foi ultrapassado. Aconteceu o breakout pullback e aqui foi dando suporte para ele nessa trendzinha. Aqui o mercado quebra tudo e entra num novo range, o que é padrão. Ele gera um bull range. Nesse caso ele gera o bull range e vai para cima ao invés de ir para baixo, né? Então primeiro ele vem aqui, a gente coloca ele aqui, ele não vem igual, ele regride esse pêndulo, a gente joga esse cara para cima. Ele tenta fazer o breakout pullback e não o faz, vai mais embaixo aqui quase, cruza o range, volta a subir, abre num gap de alta e vai embora. Então talvez, esse range aqui também não exista mais. Talvez, eu não estou muito certo disso. Talvez, aqui no alto, tenha sido criado um novo range, pequenininho, mas pode ter um novo range aqui. E essa regiãozinha aqui virou o breakout pullback. O que não me agrada, o que não respeita regra nenhuma, mas... Outra coisa interessante é o tarifaço. Tarifaço Trump. Congelamento de 90 dias. Esse cara pode ter um objetivo, pode ter um outro objetivo, né? A gente tem também aqui, ó, gap. Esse gap aqui foi fechado. Foi criado um novo gap embaixo, complexo. Esse cara pode voltar aqui, ó, os 90 dias de congelamento do tarifaço. Ele pode rotacionar totalmente para baixo esse movimento aí. Mas por enquanto é totalmente touro, né? Touro. Aqui o movimento alto, o movimento replicado para cá. Aí ele vai diminuindo, ó, aqui, replicamos para cá, o measure do move. E agora ele fez esse cara aqui. Estou replicando ele e acreditando que ele vai para lá. Ele vai ter como objetivo fechar o gap e chegar nesse topo. E aí lá, naquele win foot nosso lá, ele chega exatamente naquele pêndulo proporcional para capotar. O que não me agrada é aquele teste na média de 200 do diário, que sentiu demais, né? Mas ali pode estar sendo criado também em cima daquele megafone, um suporte. Ele pode criar um suporte ali e fazer esse movimento para depois capotar, porque o índice sempre vai ser bearish. Ponto. Ninguém vai mudar minha cabeça com isso. Tá? Vamos para os 12 minutos. To range. Deixa eu mostrar para vocês aqui o movimento que eu imagino. Ó. Você sabe que o mercado ele é cíclico, né? Ele faz a mesma coisa o tempo inteiro. Toda hora ele muda a história. Toda hora ele muda a história. Sempre. E aí, meus amigos, ele faz uma perna proporcional. E o que ele faz na sequência? Que o JJ sempre fala? Two-legged pullback. Ele anda um pouco mais. E aí o que ele faz? Uma nova perna proporcional. Aí aqui ele quebra a história. Ao invés de ele fazer um two-legged pullback, ele faz um leg, uma perna, né? E acontece, ele fala sobre isso também. Acontece, ele faz só uma perna e volta a subir. Perfeito? E aí, ele fecha o measure do move, que pra mim tinha fechado aqui, mas ele faz questão de fechar aqui, né? Ele fecha o measure do move, faz um pullback, que aparentava ser um two-legged pullback. Era fantástico pra agir nessa região aqui, que eu tinha falado ontem, mas ele não faz também. Ele não faz também. Ele acelera. Ele acelera e faz esse movimento aqui. Animal. Entendeu? Então, notem que a gente tem 3 pernas definidas nos 12 minutos de alta, né? O que eu gostaria que ele fizesse? O two-legged pullback, 2 pernas de pullback, né? Até marquei aqui essa região, que seria a região provável de onde ele iria começar a fazer a volta, né? Mas a gente não pode desmerecer o gap. Ele pode tentar primeiro fechar esse gap, quiçá chegar nessa região que eu tinha falado ontem, para daqui rotacionar para lá. Com esse movimento de alta, eu já mapeei um provável alvo. Apostando, sei lá, eu apostei aqui, ó, que ele faça uma perna só de baixa por causa do movimento de alta, que nem ele fez ali embaixo ao invés de 2. Eu joguei esse movimento aqui, ó. Eu já tô vendo esse médio do move lá no alto, ultrapassando o gap, chegando no tarifaço do Trump e capotando. Ponto. Mas não me surpreenderia se ele fizesse two-legged pullback. E nesse ponto aqui, a gente tem um novo range. E esse range aqui, qual é o nome dele? Bear Range. Por quê? Porque ele foi criado num movimento de baixa. O legal aqui seria ele retestar o topo, pra gente ter uma perna clara, pra cruzar o range e fazer um movimento proporcional. Entenderam? Pode ser. Pode ser. Aí ele chega nessa regiãozinha aqui, daí ele pode tentar fechar esse gap, e a gente vai tentar pegar esse movimento dele. Se ele realmente virar lá no infoot um dia lá, se ele realmente virar, sentir na média de 200 lá e capotar, a gente espera que ele cruze esse range, porque esse aqui é um bear range. Tudo que a gente quer é que ele faça um movimento primeiro para alto para depois capotar, né? E se ele fizer para baixa, tudo bem, tudo bem. Se ele fizer para baixa, a gente tem que estar esperando esse two-legged pullback proporcional. E aí a gente vai tentar agir aí nessa região. Talvez se ele continuar caindo, agir nessa região. Mas se ele fizer um movimento sem fazer um movimento de alta para cruzar o range, se ele fizer um movimento de baixa daqui,
fica difícil de agir, cara. Fica difícil de agir. Bem difícil. Porque a gente não tem parâmetro de pêndulo. Fica bem difícil de agir. Tem que prestar atenção. 5.000 ticks. Cara, eu fiz um movimento muito bom, cara. Eu fiz um movimento de alta muito bom. Eu fiz um movimento de baixa muito bom. Só que ele voltou na minha cara, em todos. Ele não quis fazer o movimento. A bola curva aqui hoje foi abrindo esse gap de mais de 1.000 pontos, né, cara? O troço abrindo um gap gigantesco. Porra, o troço quebrou as pernas do tio. Abriu um gap de 1.000 pontos. Pô, é sacanagem. Sacanagem. Abriu um gap de 1.000 pontos e fechou o gap que eu tava esperando há semanas. E aí começou a andar de lado. Porra, sacanagem, cara, o que ele fez. Ele fez uma puta sacanagem. Quebrou as pernas. Mas tudo bem. Acontece. Feliz por eles. E aí eu tentei operar aqui, nesse meio, um troço torto aqui, né, cara. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Daí ele veio pra cá. Saiu o PMI industrial. Parecia que ele tinha definido pra cair. Tentei fazer uma venda aqui nessa região aqui. Não deu, voltou na minha cara. E aí tentei seguir uma trap que tinha sido por aqui, eu acho. Não, mais alto, tô viajando. Aqui, ó, nesse praia. Aqui, ó, nesse praia. Tentei fazer aqui, cara, e não deu, cara, não deu. Ele não fez o movimento. Não fez o movimento. Movi meu stop muito rápido. Foi por aqui, ó. Eu tentei um tilt try failure. Movi meu stop muito rápido. E aí ele me fechou, andou a volatilidade, voltou na minha cara. Acho que ele abriu mais aqui, ó. Ele voltou na minha cara e me fechou. E aí eu tentei seguir nessa operação aqui, abri aqui. E ele me fechou de novo. E aí ele me deu prejuízo. Aí tentei vir nessa venda aqui, essa venda aqui foi muito boa, que eu mostrei ali pra vocês, mostro de novo aqui. Pô, andou a 570 pontos. Peguei os 340 pontos de volatilidade que tinha com 2 contratos, parecia que ia tudo bem. Aí o meu filho, tive que levar meu filho na terapia e falei, bom, vou deixar aqui o negócio porque vai funcionar demais, tá perfeito isso aqui, ele não vai voltar mais, ele só vai capotar. Pra mim, era um two-legged pullback, então quando eu vi isso aqui, fazer isso aqui, ó, eu projetei esse cara pra cá, ó. E aí eu tinha um objetivo fantástico, né? Eu pensei, chegando aqui nessa região aqui, ele vai fechar o gap do dia, vai ser fantástico, eu vou sair com um lucro muito bom. E ele não fez, cara, ele não fez. Voltou na minha cara aqui, ó. Daqui ele voltou na minha cara, no ponto exato que eu tinha colocado do break-even mais 1 ponto, mais 5 pontos. Exatamente ali. E aí, meus amigos, o cara entrou num range e criou esse bear range aqui. E esse bear range aqui, cara, com aquele gap lá embaixo, deixa a história toda bagunçada, brother. Toda bagunçada. Porque é um bear range e ele acabou indo pra baixo antes de ir pra cima. Então a história tá toda bagunçada. Eu ainda tô apostando num two-legged pullback. Tô apostando nesse cara. Mesmo. Queria que ele fizesse. Mas aqui o ideal seria que ele fosse pra cima. Então, cara, pra projeções aqui, pra isso aqui, cara, a gente tem que esperar ele rotacionar esse range aí. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A não ser que ele abra num gap de baixa. Se ele abrir num gap de baixa, ele vai nos dar uma grande oportunidade. Pra quê? Reteste de topo. Se ele abre nesse gap aqui, fecha o gap aqui, abre um gap de baixo e fecha isso aqui. Se ele fechar o médio do move aqui, o two-legged pullback aqui, ó, cara, ele vai buscar esse gap aqui com certeza. Porque daí ele vai vir com um movimento muito forte de queda, né? Mas a gente sabe que esse cara aqui é um magnético, então, cara, ele vindo nessa direção, ele aumentando o pêndulo pra cá ou pra cá, a gente já sabe que só vai replicar esse cara lá pra cima, né? E a gente vai procurar por operações, principalmente aqui embaixo, que sejam traps. Não tem o que fazer. Tem que fazer, o mercado não tá definido. E esse cara pode bater aqui e voltar pra cá. Por causa dessa força aqui da queda, né? E a gente vai de novo. E se ele bater aqui e der um sinal muito bom, a gente vem na venda. E depois a gente vem de novo. E aí aqui, sim, aqui a gente não precisa mais de uma trap. Ele fazendo um fundo duplo aqui, a gente vai embora lá pra cima pra rotacionar esse range aqui. Isso é um range. Isso eu tenho certeza. Isso é um bear range. Com certeza é um range. Eu tenho certeza disso. E ele fazendo esse cara aqui, tentando cruzar o range, ele vai buscar aquele gap lá, ó. Ele vai fechar aquele gap. Pode ter certeza. Se ele vai fazer isso de uma vez só, não sei. Não sei. Aí ele tem aquele médio do move lá, ó. Aquele médio do move interessa muito. A ideia é o cara rotacionar, voltar e estilingar. Entendeu? A gente pega essas regiões aqui, ó, e mapeia elas como prováveis regiões de breakout pullback. Pra esse cara buscar esse último movimento aqui. Buscar o tarifaço. Buscar o gap antigo de 28 de março, 27 de março. Entendeu? E é isso. Nada mais que isso. E daqui a gente vem na venda. A gente vem na venda. Forte. Sempre usando os traps. Sempre os traps. Sabe por quê? Porque olha onde tá a média de 200 dessa história. Olha aqui. Olha onde tá a média de 200. Cara, olha a potência desse mercado comprador. A gente não pode desmerecer esses caras.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. O cara tá fazendo movimento de alta acima de movimento de alta. Cara, isso aqui foi uma bola curva, Ló. Isso aqui foi uma bola curva sinistra. Esse gap de 1000 pontos aqui me pegou totalmente desprevenido. Totalmente fechando aquele gap. Só que pra mim era venda. Eu tinha certeza que era venda. Certeza que era venda. E ele quebrou a minha cara. Quebrou a minha cara. Eu tinha certeza que era venda isso aqui. Eu tinha certeza que esse cara ia vir testar aqui, ó, a média de 200. Daqui ele ia vir pra uma compra violenta. Uau! E ele não fez isso. Não fez isso. A bola curva ali foi... Olha, foi coisa de jogada de mestre mesmo. De mestre. Mas tudo bem. Amanhã nós vamos pra próxima. Mas é isso aí. Hand. Operar pelas pontas. Com traps. Sempre com traps. Sempre com traps. Abriu lá em cima lá. Testou topo. Vamos rotacionar. É um bear hand. Vamos rotacionar. Rotacionando, deixa um runner. Por que deixa um runner? Porque ele pode querer buscar fechar esse gap aqui, ó, antes de fazer o movimento. Se ele buscar o gap, ele vem até essa região aqui, ó, da média de 200 dos 60 minutos. Entendeu? Mesmo sendo bullish. Que na real não é, né? No diário não é. No diário é bearish. A gente sabe. E é isso. E se ele abrir um gapzinho aqui mais embaixo aqui, fechar esse gap aqui, a gente vai procurar por compra. 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 Sempre na trap. Compra. Sempre numa trap. Jamais num tilt try failure pra não cair em arapuca. A gente tem que ir em traps. Porque ele pode vir aqui e pode voltar aqui. Se ele voltar aqui, perfeito. Aí agora sim. Agora a gente pode vir. 2 falhas de venda fáceis pra cruzar esse negócio aqui. Pra quê? Pra ele vir aqui, fazer a volta, né? Peraí, aqui, aqui. E daqui, ele tocar ele reto de novo. E ir lá fechar o gap, ir lá no tarifaço do Trump. E quando ele chegar no tarifaço do Trump, a mesma coisa. Chegou no tarifaço do Trump, a gente vende. A gente vai até os 90 dias de pausa no dia 9 de abril do tarifaço. Show? Simples. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like. Me ajuda demais. Se vocês gostaram demais, acharam fantástico, compartilhem. E sigam. Venham comigo nessa incrível aventura. Valeu, boa noite, bom descanso. Até amanhã. Tchau. Like that for so long.